Oi, gente rica! Mais uma semana com mais um estudo bíblico e eu espero que você esteja curtindo tanto quanto eu essa minha nova playlist. O livro de hoje é Esdras. Quem foi ele? Em que tempo ele viveu? O que ele fez? Será que foi ele mesmo quem escreveu o livro que leva seu nome? Em que ano isso aconteceu? Qual é o traço dominante na vida desse homem? Qual, assim, a maior lição que nós podemos tirar desse livro? Quais as principais características do tempo em que ele viveu? Fica comigo até o final e eu vou te contar tudo que eu pesquisei, que eu aprendi. E após assistir esse vídeo, você vai ler ou você vai reler o livro de Esdras com assim uma visão ampliada para entender mais e aproveitar mais da palavra de Deus. Bom, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda! Eu sou a Cristiane Oliveira e convido você a passar esse ano estudando comigo todos os livros da Bíblia. Não assim, versículo por versículo, em todos os livros, mas assim de uma maneira diferente, porque o meu objetivo é assim extrair, pensar os códigos, o ouro das entrelinhas em todos os capítulos, para que você tenha assim uma visão sistêmica, ou seja, que você consiga assim visualizar o cenário assim da história completo no momento em que se passa essa história, analisando assim todas as situações para entender o porquê dos versículos. Então, deixa seu like para me ajudar a divulgar, para chegar para outras pessoas e se inscreva aqui embaixo se você ainda não é inscrito, ok? Vamos em frente? Você está pronto, pronta? Então, prepara papel e caneta para anotar o que te chama mais atenção e simbora! Bom, hoje eu vou começar com uma pergunta. Você sabia que Esdras e Neemias são o mesmo livro da Bíblia hebraica, que os antigos manuscritos da Septuaginta apresentam eles dois como um livro só? Pois é. Esses livros abrangem assim mais ou menos um período de 100 anos e foram escritos para gerações dos israelitas que viveram após o exílio da Babilônia. Observe o que acontece de interessante nesses dois livros, né? Ambos começam na Babilônia e terminam em Jerusalém. Ambos os livros, eles contam assim histórias a partir do decreto de um rei da Pérsia. Você sabe qual país representa a Pérsia hoje? O grande inimigo de Israel, o Irã, que na língua persa significa terra dos arianos. Mas naquela época a área era muito mais abrangente, né? Tinha Turquia, Paquistão, Iraque, o próprio Irã, dentre outras nações. E o que você acha que muitas pessoas têm hoje em sua casa como legado persa? Você sabe responder? Os tapetes persas maravilhosos que são reconhecidos no mundo inteiro. Esse é um dos legados dessa nação. Bom, vamos voltar a ambas as histórias de Esdras e Neemias. Ambas têm como tema assim a construção. E ambos os livros também têm assim uma longa oração de confissão, de humilhação. E ambos terminam com a purificação do povo. Mas hoje eu vou falar somente de Esdras. E esse livro conta a história de como Deus se lembrou do seu povo. Se lembrou? Mas será que Deus esquece de alguém? Reflita sobre isso. Vamos lá. Bom, durante o período em que os israelitas ficaram no exílio da Babilônia, os profetas Jeremias e Ezequiel, que a gente ainda vai estudar os livros deles, avisaram os judeus que eles seriam restaurados e que voltariam para sua terra, depois que se cumprirem para a Babilônia 70 anos. E o cativeiro aconteceu assim primeiro para o reino do norte de Israel, que eram as 10 tribos, e depois para o reino do sul, que eram só as 2 tribos. E Daniel, que também a gente vai estudar, que é um livro que eu amo, foi para o cativeiro através do reino de baixo, de Judá, do sul. E nós podemos dizer que houve assim 2 êxodos, né? Um para o povo de Israel, que saiu do Egito, e o outro saindo da Babilônia. Esdras foi assim para os judeus na Babilônia, né? O que Moisés foi no Egito.
um grande líder, um escritor, um legislador e um mestre da palavra, levantado assim por Deus para realizar assim, um grande propósito, para tirar o povo do exílio físico e espiritual. Isso aconteceu quando o Império assim, Medo-Persa conquistou a Babilônia. Lembrando que as 10 tribos que foram levadas para a Síria, né, não retornaram para Jerusalém. Mas as 2 tribos que faziam parte do reino de Judá começaram a retornar em 537 a.C. Em 516, o templo tinha sido restaurado. E nesse meio tempo, olha que interessante, por volta do ano de 479 a.C., a judia Hadassa. Você sabe quem foi Hadassa? Não sabe? Vou te contar também. Ela foi uma menina judia, órfã de pai e mãe, que se tornou ninguém menos do que a rainha Esther. Ela casou e cativou o coração do rei Xerxes, da Pérsia. E foi escolhida dentre assim, várias moças para se casar com o rei. Esse é outro livro que a gente vai estudar ainda, tá? E observe como as histórias acontecem. E uma coisa, sabe, está ligada à outra na Bíblia, né? E em 458 a.C., Esdras conduziu a segunda expedição da Babilônia para Jerusalém. Então Esdras começa assim o livro dele, né, mostrando assim que o rei Ciro II, era o Ciro Grande da Pérsia, permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém. Isso aconteceu graças a Daniel, tá? Que mostrou ao rei Ciro que o nome dele havia sido citado nas escrituras antes mesmo dele nascer. Uau! 200 anos antes, Deus havia profetizado que iria fazer isso. E o profeta Isaías registrou essa palavra de Deus em seu livro. Abra lá no capítulo 44, versículo 28, para você ler. Que digo de Ciro? Ele é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Que digo de Jerusalém? Será edificada. E do templo? Será fundado. Uau, gente! Leia também Isaías no capítulo 45, do versículo 1 ao 7. Bem grande, eu não vou ler aqui para você, mas leia na sua Bíblia, porque você vai ficar chocado, chocada, quando você lê aquelas palavras escritas por Isaías. 200 anos antes do próprio Ciro ler o seu nome no livro dele. Também teve Jeremias, né, que falou no capítulo 25, no versículo 12, e no 29, no versículo 10. Anota tudo para você depois ler isso na sua Bíblia, tá? Gente, imagina Ciro chocado com aquela informação que Daniel, que tinha uma influência respeitável, ele já estava mais idoso, porque ele foi para lá menino, com 18, 19 anos, né, para aquele reino, e fez assim conforme foi profetizado. Imagina, um profeta escreveu seu nome e dizia 200 anos atrás que hoje, em pleno século 21, você estaria aqui assistindo esse vídeo para conhecer mais sobre o poder de Deus sobre a sua vida. Sinistro, né? Só o grande eu sou tem esse poder, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é o nosso Deus. E aí, Ciro, quando descobriu tudo isso, decretou a primeira, decreto, né? Que aqueles judeus que quisessem poderiam voltar. Isso aconteceu em 537 anos antes de Cristo. E mais ou menos 50 mil judeus aceitaram essa oportunidade de voltar para Jerusalém sob a liderança de Zorobabel. Ciro devolveu a Zorobabel 5.400 peças de ouro e de prata que o rei Nabucodonosor havia retirado do templo de Jerusalém. E os exilados que foram levados para a Babilônia pertenciam assim às melhores classes sociais, entendeu? Porque o restante do povo foi deixado lá em Jerusalém. Porém, eu preciso lhe contar que nem todos estavam voltando para Jerusalém, só assim os mais piedosos e aqueles dispostos.
porque aquela foi assim uma época de seleção do povo judeu. Sabe por quê? Muitos judeus já tinham construído as suas casas, estavam acostumados com as riquezas, com os jardins suspensos da Babilônia, que eram exuberantes. Gente, é incrível. Vou deixar aqui embaixo na descrição um vídeo que mostra assim, as imagens criadas, lógico, né, de um possível jardim suspenso, porque na verdade ninguém sabe se existiu ou não, mas a gente consegue imaginar, visualizar, é lindo demais. Eles já estavam assim, fluentes na língua aramaica, que era a língua formal do Império Babilônio, depois se tornou a língua como o inglês é hoje, né? Vem de Aram Naharaim, que é Mesopotâmia, e Aram significa terras altas, e é uma língua semítica. E eles estavam também assim completamente, como é que se diz, enquadrados, né? O estilo de vida babilônico, né? Afinal, não foram 7 meses, né, gente? Foram 70 anos, 70 anos. E muitos que nasceram na Babilônia não queriam mais enfrentar aquela viagem de, sei lá, quase 1.000 quilômetros ou pouco mais, atravessando o deserto para chegar numa cidade destruída e ter que recomeçar toda uma vida. Então pare e reflita. O que você faria se você fosse judeu, judia, naquelas condições e morasse na Babilônia? Será que você voltaria ou você ficaria lá? Eu vejo hoje também pastores metodistas que chegam em Búzios para estar à frente de igrejas e assim com a beleza, com a natureza, o paraíso dessa cidade, eles não querem mais sair e fazem de tudo para ficar, indo assim de encontro ao que acreditava o fundador do metodismo, que foi John Wesley, né? E John Wesley dizia assim que os pregadores itinerantes que mudavam de lugar, iam de lugar em lugar, eram muito mais efetivos do que aqueles que ficavam ali postergando a sua saída, porque aqueles que ficavam ali se tornavam assim confortáveis, nas zonas de conforto, e não produziam mais, né? E a troca frequente de pregadores é muito melhor para todo mundo, dos dois lados. Eu vou contar que o mesmo está acontecendo hoje com o povo judeu, que um dia foi assim espalhado pelos 4 cantos do mundo, pelo próprio Deus. Eles fugiram, né, de países onde eles estavam sendo expulsos também, né? Fugiram do Holocausto, alguns, né? E hoje a gente vê judeus em todos os lugares, né? Tem aqui no Brasil, tem muitos nos Estados Unidos, na Suíça, na França, em várias outras nações do mundo. E eles prosperaram, casaram, e muitos deles não têm interesse e não pensam em fazer o aliá para Jerusalém, né? E você sabe o que significa aliá? Aliá é um termo que significa a imigração, o retorno do povo judeu para a terra de Israel. Eu tenho um quadro que eu faço de 1 minuto de insight, que está lá no meu Instagram, que eu revelo quem é o personagem mais ilustre que vai fazer o aliá em breve. Se der, eu vou deixar aqui na descrição também o link. Não sei se dá para colocar, mas eu vou tentar. Então vamos voltar ao que escreveu Esdras no livro, que tem o seu nome, por volta do ano de 440 anos antes de Cristo. Gente, é incrível. Quando Deus está à frente, Ele providencia tudo. Não só dinheiro para a reconstrução do templo, entendeu? Mas assim como todas as despesas para a viagem de retorno. Deus supriu tudo através do rei Ciro. Os exilados, eles foram presenteados pelos persas com ouro, com prata, com gado, ofertas para o templo, além de suprimentos, né, para a viagem. E no capítulo 2 você vai conhecer o nome de todos os judeus que regressaram para Jerusalém naquele ano. Está lá tudo registrado. Quando chegaram a Jerusalém, antes de pensar em reconstruir as suas casas, eles decidiram reconstruir o templo e começaram pelo altar de Deus, porque o lugar que trata do pecado deve vir primeiro. Então, eles restabeleceram o sistema sacrificial do templo. E os idosos ainda tiveram a oportunidade de rever parentes, de rever amigos que tinham deixado há anos quando eles saíram, né, para Babilônia. E no capítulo 4 fica assim
bastante claro que as coisas não foram fáceis para eles. No mundo tereis aflições, já disse Jesus anos depois desse episódio, né, gente? E as adversidades e os obstáculos, eles começaram assim a surgir. Isso é normal, né? Para mostrar que a verdadeira igreja de Deus não deve esperar pela ajuda do mundo. A oposição foi assim muito forte e o povo desanimou. Quantas pessoas você conhece que ficam assim pelo caminho e desistem? Quando começa a dificuldade, quando as pessoas começam a dizer você não pode fazer isso, você não deve fazer aquilo, por esse ou por aquele motivo. Olha, gente, para mostrar como toda a Bíblia se relaciona, surgiram Ageu e Zacarias, que são 2 livros que nós também vamos estudar e que vieram para animar o povo. E com a mensagem eles se encorajaram. Yes! Os inimigos receberam ordem do rei Dário, ou Dario, né? Para não importunarem mais os judeus. E ordenou que tudo que eles precisassem lhe fossem entregues para que a construção acontecesse. Aí, 4 anos depois, o templo estava construído e o dedicaram ao Eterno de Israel, o nosso Deus. O templo de Zorobabel era assim, simples, não tinha aquela beleza, aquela suntuosidade, aquela riqueza do primeiro templo construído por Salomão. Tanto é que os mais velhos, quando entraram para conhecer, eles choraram alto, porque eles ficaram assim, quando eles lembraram do templo antigo, né? Mas era a casa de Deus. E depois do choro, o povo agradeceu e reanimou. Aí, passaram-se, acho que quase 60 anos dos primeiros judeus que tinham retornado para Jerusalém. E Esdras liderou o segundo retorno. O rei Artaxerxes deu uma incumbência a Esdras, que era descendente de Arão. Lembra que Arão era irmão de Moisés? E que foi assim um sacerdote escolhido por Deus quando as outras tribos se rebelaram e Deus mostrou sua vontade através da vara que floresceu diante das demais varas representadas, que representavam as outras tribos. Esdras era descendente de Arão. Em Israel, você só pode ser sacerdote se você for descendente da tribo de Arão, né? E sem saber, o rei Artaxerxes estava cumprindo os planos de Deus. O rei ficou assim impressionado com o amor de Esdras pela palavra de Deus. Esdras voltou com mais 1.700 judeus, com tudo financiado pelo rei. Alguns historiadores contam que Esdras foi assim um escriba também. E isso constitui uma, classe profissional do antigo, né? Da antiga história. E ele também é considerado fundador da sinagoga. Porque depois que o templo foi destruído por Nabucodonosor e eles foram exilados na Babilônia, né? Como o povo tinha sido assim espalhado, eles precisavam de lugar para adorar a Deus e para repassar a palavra, para que a nova geração jamais esquecesse da Torá, que é a palavra do Senhor, e da sua própria história, né? Então Esdras, ele ajudou assim a distribuir toda a palavra para cada família de toda a comunidade judia. Olha que interessante. E cada família era responsável por guardar e por fazer passar adiante aquela porção. Foi ele quem instituiu o culto, que os judeus chamam de serviço nas sinagogas. Se você observar hoje, a Igreja Católica, ela segue o serviço da sinagoga como assim um precursor da palavra, entendeu? E a missa da Igreja Católica hoje, em muitas partes, é exatamente uma cópia do serviço judeu. Se você vai numa igreja, não importa onde, né? Digamos lá na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Pará, no sul do Brasil, a palavra é a mesma, porque eles seguem uma ordem de apresentação. Da mesma maneira que os precursores judeus fazem isso até hoje, no mundo todo. Se você está no Brasil, se você está nos Estados Unidos, em Jerusalém,
em Roma, na Itália, não importa. A porção lida e explicada naquele sábado é no mundo inteiro. Isso teve origem com as famílias nas sinagogas. Existe uma passagem na Bíblia que você pode identificar isso. Jesus, ele sai de onde ele está e ele volta para Nazaré. Porque estava chegando o sábado em que ele precisava levar a porção que foi confiada à sua família. E como ele era o filho mais velho, somente ele poderia ir levar essa palavra na sinagoga. E aí, José era da tribo de Judá, né? Lembra, né? E ele tinha que ir lá em Nazaré, que era o local onde eles moraram, onde Jesus cresceu. E naquele dia, Jesus levou a porção que todos os anos a família dele era responsável perante a comunidade judaica. O capítulo 61 de Isaías. Mas ao terminar aquele dia, ele chocou os judeus que estavam ali, porque ele disse que tinha se cumprido hoje a palavra de Isaías de ontem. Uau! E ao final de tudo, ele sentou-se na cadeira vazia de Moisés, que toda sinagoga tem uma. Pega essa revelação, hein? Porque bons entendedores entenderão. Pense nos insights dessa passagem que eu acabei de revelar para você e vá lá em Isaías 61 e leia toda a palavra. Vamos em frente. A igreja evangélica é diferente, né? Ela assim quebrou essa tradição dos judeus e da igreja católica, e cada pastor é livre para levar a palavra que o Espírito Santo os inspira, né? Isso significa que se você acompanhar, por exemplo, abre um sábado ou um domingo o dia inteiro, acompanha a palavra no YouTube, acompanhe todos os cultos que você conseguir, você vai assistir distintas palavras, porque não existe uma regra estabelecida pela tradição nas igrejas evangélicas e protestantes. Então, vamos voltar à sinagoga, tá? Cada comunidade judaica tinha, assim, um lugar de culto e de instrução. E quando eles retornaram, as sinagogas foram surgindo em vários lugares, em todo o Israel, né? E Esdras também é responsável pelo grande despertamento, pelo estudo e amor à palavra de Deus. Eu agradeço esse sacerdote, porque eu amo estudar a palavra de Deus. E você, me conta, você gosta também? Escreve aqui embaixo e me diga se você é católico, protestante, evangélico, judeu, né? Ou outra religião. E o nome Esdras significa ajuda. Ele também elaborou na elaboração do cânon das escrituras. A tradição diz que ele foi assim, presidente de 120 homens que estabeleceram um cânon do Antigo Testamento. Ou seja, ele como presidente, junto com um conselho de 120 homens, decidiu quais livros entrariam para a Bíblia e quais não entrariam. E os historiadores também dizem, né, que além do maravilhoso ministério da palavra que Esdras tinha, ele também provavelmente escreveu partes de 1ª Crônicas e 2ª Crônicas. E também, provavelmente, foi ele quem escreveu o Salmo 119. Gente, que é um salmo maravilhoso, né? É um poema sobre a palavra de Deus. E muitas casas cristãs têm as suas Bíblias abertas neste Salmo 119. É o maior salmo de todos, né? Ele tem 176 versículos, gente. E aí, no capítulo 9, Esdras conta que quando ele voltou para Jerusalém, ele não imaginava que as coisas estavam tão ruins por ali. Foi uma desagradável surpresa ver vários judeus idólatras praticando tudo que os pagãos praticavam. E muitos estavam aliançados, casados com mulheres estrangeiras e praticando a religião delas, cananeias, etc. Então, como era de costume, Esdras rasgou as suas roupas e arrancou os seus cabelos e fez uma forte oração de confissão a Deus. Enquanto ele estava ali chorando, orando aos pés de Deus, o povo começou a se aproximar para ver o que estava acontecendo ali, né? E naquele momento foi que o povo assim, começou a tomar consciência dos pecados. E quando eles viram, né, o quanto tudo aquilo que eles fizeram afetaram a Esdras,
Eles descobriram espantados a realidade das coisas ruins que eles tinham feito. Até que um deles reconheceu seu pecado e falou diante de toda a congregação que estava ali presente, né? E ali, Esdras levantou e chamou aquele povo, sabe, para uma nova aliança com Deus, através da confissão dos seus pecados. Ao ler o livro de Esdras, você vai perceber duas coisas. A primeira, a soberania de Deus sobre todos os povos e até os reis pagãos, como Nabucodonosor, Ciro, Dario, Artaxerxes, dentre outros, né? O Senhor dirige os seus propósitos independentemente da oposição e sempre protege os seus no lugar em que eles se encontram. E a segunda coisa é a restauração. Esdras descreve a restauração do templo, mas também a restauração espiritual, moral e social da herança judaica. O povo judeu, apesar de todos os seus erros, quem não erra que atira a primeira pedra, né, gente? Mostrou, através daquela atitude ali, de renúncia, o porquê eles foram escolhidos para serem o povo de Deus. Uau! Eles se reorganizaram em comunidade, em torno da lei. Eles renunciaram aos compromissos que fizeram com as outras nações e deram passos assim cruciais para serem novamente reconhecidos como o povo escolhido de Deus. Uau! Eu termino esse vídeo de hoje com uma pergunta para fazer você refletir. Será que se você estivesse lá naquele tempo, você seria capaz de separar o seu cônjuge dos seus filhos em obediência a Deus? Caso você tenha feito assim uma aliança, um casamento contra as regras do Senhor? Se imagine no lugar do povo judeu e na pele de Esdras também. Pensa nisso. Reflita. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua companhia até agora. Um beijo no seu coração e até o próximo estudo. Compartilhe esse vídeo, manda para um amigo, uma amiga, para ajudar a fazer o ID e o Vinde. Te aguardo. Tchau.